Olá, queridos amigos do Ecos de Serenidade. Você já se perguntou por que algumas situações parecem acontecer exatamente no momento certo, como se houvesse um plano maior? O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que nada é obra do acaso. A chamada lei de causa e efeito revela que cada pensamento, palavra e ação gera consequências que moldam nossa jornada espiritual. Hoje, vamos entender como essa lei, longe de ser castigo, é um convite ao aprendizado e à evolução da alma. A doutrina espírita nos mostra que o universo é regido por leis divinas perfeitas. A lei de causa e efeito é uma delas, garantindo que cada ação tenha uma reação correspondente. Essa lei não é um mecanismo de punição, mas de equilíbrio. Tudo o que vivemos, desde as pequenas alegrias até os grandes desafios, tem um propósito pedagógico. Quando algo acontece, é porque existe uma oportunidade de crescimento, seja para reparar algo do passado ou para aprender uma nova lição. Essa compreensão nos tira da posição de vítimas do destino e nos coloca como participantes ativos do nosso progresso. Um dos pilares da lei de causa e efeito é o livre-arbítrio. Deus nos concede a liberdade de escolher nossos caminhos, mas essa liberdade vem acompanhada da responsabilidade por nossas escolhas. Cada decisão, por menor que pareça, semeia resultados que mais cedo ou mais tarde retornam a nós. Se plantamos amor, colheremos amor. Se cultivamos egoísmo, enfrentaremos situações que nos convidarão a repensar. Essa visão não busca assustar, mas encorajar. Significa que temos nas mãos a capacidade de criar um futuro melhor, começando agora pelas nossas atitudes e pensamentos. Muitas pessoas, ao ouvirem sobre essa lei, imaginam um Deus punitivo. Mas o Evangelho nos revela um Pai de infinita misericórdia. A lei de causa e efeito não é vingança, é educação da alma. As dificuldades que enfrentamos não são castigos, mas lições para que possamos evoluir. Um desafio de saúde, uma perda ou um conflito podem ser convites para desenvolvermos paciência, compaixão ou coragem. Quando mudamos a forma de enxergar os acontecimentos, deixamos de perguntar, por que comigo? E passamos a refletir, para que isso serve em meu crescimento? O Evangelho segundo o Espiritismo explica que muitas de nossas experiências têm origem em duas frentes: causas atuais e causas passadas. As atuais são as consequências naturais das escolhas que fazemos nesta vida. Já as causas passadas se referem a aprendizados de outras existências que ainda precisamos integrar. Essa visão amplia nosso entendimento sobre situações aparentemente inexplicáveis, como desafios que surgem sem motivo aparente. Saber disso não é motivo para medo, mas para esperança. Nada é permanente, e cada prova é uma oportunidade de reparar, equilibrar e avançar rumo à plenitude. A lei de causa e efeito também nos ensina a confiar no tempo divino. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas a colheita segue o ritmo da vida. Assim como uma semente precisa de tempo para germinar, os efeitos de nossas ações surgem no momento certo para o aprendizado. Essa certeza nos ajuda a ter paciência diante de desafios, sabendo que cada esforço de amor e cada gesto de bondade, mesmo que pareçam pequenos, jamais se perdem. O bem plantado floresce, cedo ou tarde, trazendo frutos de paz e alegria para a alma. Se colhemos o que plantamos, é natural perguntar: como interromper padrões de dor? O Evangelho nos ensina que a chave está na mudança interior. O arrependimento sincero, a reparação dos erros e a prática do bem criam novas causas que neutralizam efeitos antigos. Cada escolha de perdão, cada ato de amor, é uma semente nova que, com o tempo, transforma o solo da nossa vida. Não importa o passado, sempre é possível reescrever a própria história a partir do momento presente. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que não apenas as ações, mas também os pensamentos geram consequências. Cada ideia é como uma semente lançada no campo da vida. Pensamentos de amor, gratidão e paz criam um magnetismo que atrai experiências harmoniosas. Já pensamentos de raiva, inveja ou medo geram vibrações que mais cedo ou mais tarde
retornam a nós em forma de desafios. Isso não significa viver com medo de pensar, mas cultivar vigilância amorosa. Ao nutrir a mente com orações, boas leituras e atitudes construtivas, estamos plantando causas que florescerão em alegria e equilíbrio. Muitas vezes, os efeitos das causas passadas se manifestam em forma de dificuldades. Pode ser uma perda, uma doença ou uma decepção. Embora dolorosas, essas experiências têm função educativa. Elas despertam virtudes adormecidas e fortalecem nossa capacidade de amar. A doutrina espírita ensina que nenhuma prova é maior do que nossas forças, e que cada desafio carrega em si a semente da superação. Quando encaramos a dor como mestra, deixamos de resistir e passamos a aprender, encontrando serenidade mesmo nos momentos de sombra. Quando compreendemos a lei de causa e efeito, algo profundo desperta em nossa consciência. Percebemos que não somos meros espectadores da vida, mas coautores do próprio destino. Essa percepção não gera medo, e sim poder de escolha. Ao entendermos que cada ato tem um reflexo, passamos a agir com mais cuidado, compaixão e propósito. Esse despertar é libertador, porque nos mostra que o futuro não é uma armadilha, mas um campo aberto a novas possibilidades. Cada decisão consciente se torna um passo de liberdade, cada pensamento elevado um convite para experiências mais harmoniosas. Assim, a consciência desperta nos impulsiona a semear causas que tragam alegria e equilíbrio, construindo um amanhã mais sereno. A lei de causa e efeito também nos mostra que o amor é o grande reparador. Quando praticamos o bem, reparamos erros antigos e abrimos portas para novas oportunidades. Cada gesto de caridade, cada ato de perdão ou de serviço desinteressado é uma luz que ilumina nosso caminho e suaviza débitos passados. Não se trata de comprar a misericórdia divina, mas de demonstrar, através das atitudes, o desejo sincero de evoluir. O mérito não está apenas no que fazemos, mas na intenção com que fazemos. Embora cada um colha o que planta, jamais estamos desamparados. Deus, em sua infinita bondade, envia amparadores espirituais, familiares e amigos para nos apoiar. O Evangelho nos lembra que as provações, por mais difíceis, são acompanhadas de recursos para enfrentá-las. O auxílio divino se manifesta em conselhos, oportunidades de recomeço e até nas orações silenciosas daqueles que nos amam. Reconhecer essa rede de apoio nos fortalece e nos dá coragem para atravessar as consequências de nossas escolhas com serenidade. A lei de causa e efeito não age apenas no plano individual. Nossas atitudes influenciam a coletividade e o planeta. Guerras, crises e desastres muitas vezes refletem somatórios de escolhas humanas ao longo do tempo. Essa compreensão nos chama à responsabilidade social. Cada gesto de respeito à natureza, cada ação solidária, cada escolha ética é uma causa de renovação para o mundo. Ao mudarmos a nós mesmos, colaboramos para a transformação coletiva, criando um futuro mais justo e harmonioso para todos. A beleza dessa lei está no fato de que o presente é sempre um ponto de recomeço. Mesmo que o passado tenha gerado efeitos difíceis, o agora é oportunidade de criar novas causas. Cada decisão consciente, cada pensamento elevado, cada atitude de amor é um tijolo na construção de um destino mais luminoso. O Evangelho nos inspira a agir hoje, sem esperar condições ideais, porque o bem que fazemos agora já modifica a estrada que percorremos amanhã. Ao compreender a lei de causa e efeito, percebemos que nada se perde e nada é por acaso. Cada encontro, cada desafio e cada alegria tem sua razão de ser. Tudo coopera para o progresso do espírito, que é eterno. Essa certeza nos dá força para viver com mais serenidade e esperança. Saber que o universo é guiado por amor e justiça nos permite confiar nos desígnios divinos, mesmo quando não compreendemos totalmente os acontecimentos. A lei de causa e efeito não é castigo, é convite. Cada gesto de amor, cada escolha consciente é uma semente de paz que retorna em bênçãos. Que possamos plantar hoje as causas que trarão amanhã um mundo mais justo e uma vida mais harmoniosa.
Se esta mensagem tocou seu coração, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. E lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e envolvente como este. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada conosco e até o nosso próximo vídeo.